Amém, irmãos? Bom é louvar ao Senhor, bom é poder falar com o nosso Deus. Nesse momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos estar lendo no capítulo 4, os versos 6 e 7, para que nós então possamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus santo e eterno, obrigado pela leitura da Tua palavra. Fale, ó Deus, aos nossos corações nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Como experimentar a paz de Deus? É sobre isso que nós vamos estar meditando nesta hora. Como eu posso fazer, como você daí pode fazer para experimentar a paz de Deus? Irmãos, quando nós falamos de paz, certamente estamos falando de algo que eu e você, nós corremos atrás todos os dias. Isso é uma busca diária, a busca pela paz, pois não existe um só ser humano sequer neste mundo que não busque a paz, que não queira viver em paz. Aliás, dizem por aí que até mesmo as guerras, elas são para obter a paz. Claro que a guerra nunca será uma maneira, uma forma viável, plausível para se obter a paz, mas essa é uma prova de que todos os seres humanos, eles buscam a paz, até mesmo aqueles que usam de maneiras escabrosas para isso. Todos nós procuramos a paz. Mas, irmãos, quando nós estudamos esse texto, nós percebemos que essa busca diária e incessante pela paz não é algo somente do nosso tempo presente, mas nossos irmãos no passado também tinham essa prática, e ainda mais eles que, digamos assim, tinham alguns agravantes para isso, eles tinham alguns motivos a mais para que buscassem então essa paz, e eles assim faziam, como por exemplo, na época em que Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos em Filipos, os irmãos então estavam passando por uma terrível perseguição por causa da sua religião. Outro motivo, por exemplo, a polícia local estava assediando a igreja por pensarem que eles estavam servindo e seguindo um outro senhor que não César. E com razão, esses irmãos estavam seguindo e servindo ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, através de Jesus Cristo. Então, irmãos, nossos irmãos no passado tinham motivos de sobra para quererem buscar essa paz, para buscar a paz diariamente. E meus irmãos, agora quando nós olhamos para a nossa realidade, apesar de não nos encontrarmos em um contexto como esse, em um contexto de perseguição evangélica, pelo menos não na maneira que no passado e também em outros lugares no mundo, apesar de que a polícia não está à nossa porta, nos incomodando por causa do Deus que servimos, mesmo assim, da mesma maneira que os nossos irmãos no passado, nós hoje também buscamos a paz, nós também corremos atrás da paz. E Paulo aqui então, ele nos mostra que mais que a paz que nós procuramos diariamente, existe uma paz que só a encontrando conseguiremos viver de fato e de verdade em paz, em todos os sentidos da nossa vida, que é a paz de Deus, aquele que nos ama, aquele que nos amou primeiro, aquele que tem coisas boas no seu pensamento a respeito de nós, aquele que mandou o seu único filho para morrer e para ressuscitar, trazendo assim a salvação até nós. A paz de Deus é essa que nós devemos buscar. E quando falamos então de paz, é preciso lembrar que existe sim
muitas coisas que tiram a nossa paz diariamente. Existem coisas que tiram a tua paz todos os dias, é ou não é verdade? Irmãos, e ainda mais hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, com essa pandemia que nos ataca, que nós estamos passando, pandemia essa que nos tirou aquela sensação de certeza que tínhamos sobre algumas coisas, pandemia essa que nos tirou aquela sensação de segurança, que tirou de nós aquela sensação de saúde inabalável, de resistência que muitos achavam ter, tirou a nossa paz. Isso de fato aconteceu, mas quando nós olhamos para esse texto, percebemos que Paulo está falando de algo que tira a nossa paz e que é muito comum em nosso meio. Veja bem, Paulo fala da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque certamente, e mais que qualquer outra coisa, a ansiedade tem roubado, tem tirado a paz de muita gente. Se é o teu caso, então eu creio que o Senhor tem algo a falar ao seu coração nesta noite. Quando nós então, irmãos, estudamos a ansiedade e corremos atrás dos seus significados, a psicologia ela traz alguns significados de ansiedade, e eu quero então mencioná-los para você. Olha só, condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Olha só o que é ansiedade, é um sentimento de sofrimento, uma condição emocional de sofrimento, que te deixa indefeso. Outro significado, é um estado psíquico de apreensão ou medo, devido à antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Olha só que coisa interessante, acompanhada de sintomas somáticos de tensão. Isso é depressão. Agora, irmãos, quando falamos em depressão, quando falamos em ansiedade, nós estamos falando de algo muito perigoso à vida do ser humano e que certamente tem tirado a paz de muitos, porque a ansiedade existe sim, de certa forma, aquele lado bom da ansiedade, onde, por exemplo, você vai a uma loja e compra uma roupa nova, e você então fica ansioso para usar aquela roupa e não vê a hora de chegar em casa, lavar aquela roupa e usar então na primeira oportunidade que você tiver, e você fica ansioso. De certa forma, até certo ponto, essa é uma ansiedade boa, até certo ponto. Outro exemplo, você vai se encontrar com alguém que você ama, com alguém que você gosta, e, por exemplo, o encontro é às 20 horas, e agora são 4 horas da tarde, e você já está ansioso por ver aquela pessoa, e você então se arruma, se produz, e fica imaginando, pensando como vai ser esse encontro, e isso te gera uma expectativa, te gera uma ansiedade. Até certo ponto, esta é uma boa ansiedade. Mas quando nós olhamos para esse texto, atentamos às palavras de Paulo, nós percebemos que ele está falando não deste lado bom da ansiedade, mas ele fala do lado obscuro da ansiedade. E esse lado obscuro gera algo que você conhece muito bem, que é a depressão. Depressão, isso é um perigo, irmãos, e tem tirado a paz de muita gente tem sofrido com esse mal. A psicologia também explica o que é a depressão: a ação ou efeito de deprimir, de se abater, física, emocional ou moralmente. Isso é depressão. Outro significado: doença psiquiátrica de origem crônica que causa alterações de humor, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, agregada à desesperança e à culpa. Agora olha só que coisa interessante, com ou sem razão aparente. Você pode ficar deprimido por algo específico ou não.
certamente a depressão nos vem por causa da ansiedade. Paulo diz que nós não devemos andar sobre ela, não devemos andar ansiosos por nada. Quando nós então analisamos a depressão, nós percebemos que ela então altera o nosso estado clínico nervoso, ela altera o nosso estado mental, emocional, físico e também espiritual, certamente. Irmãos, esse é o perigo da depressão causada pela ansiedade. Quando você abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 12, o verso 25, você vê o sábio dizendo o seguinte: a ansiedade do coração do homem o abate. A ansiedade do coração do homem o abate. Abater aqui significa exatamente derrubar, nocautear, diminuir, trazer a incapacidade a. Isso é abater. Olha só o perigo que a ansiedade nos causa através da depressão. A ansiedade, a depressão, ela tem o poder de derrubar você, de diminuir você, de tornar você incapaz. Esse é o perigo da ansiedade. Provérbios 17, verso 22, também nós vemos o sábio dizer o seguinte: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia. Mas olha só como ele termina o verso: mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o seu vigor. A alma deprimida, essa depressão causada pela ansiedade, ela tem o poder, uma outra versão diz que ela corrói os ossos, ela resseca os ossos. Aqui o sábio fala de algo interessante, mas também muito prático. Veja bem, quando a gente morre, quando você morre, os ossos do ser humano é a última coisa a se decompor. Por exemplo, alguém que é enterrado a 1 metro de profundidade na terra, demoraria cerca de 1 ano para decompor os seus ossos. Cerca de 1 ano para se decompor. Agora, nós somos enterrados a 7 metros, a 7 palmos da terra. 7 palmos. Isso dá em torno de 1,90 m a 2 metros de profundidade. Quando nós então pensamos em toda essa matemática, nós chegamos à conclusão que os ossos de um ser humano, normalmente então ele começa a se decompor depois de 2 anos. Agora, olha só que coisa interessante. Se você for enterrado em um caixão, e essa é a maneira mais natural, certamente assim será, ou então envolto em um plástico ou pano, essa soma pode ser multiplicada por 6. Diante disso, então, os ossos de um ser humano, ele começa a se decompor depois de 12 anos. Coisa interessante, nós então vemos o sábio dizer que quando a ansiedade, quando a depressão, quando a alma deprimida nos sobrevém, ela consome, corrói até os ossos. Agora, o que o sábio está procurando nos mostrar é que a depressão gerada pela ansiedade, ela antecipa o nosso estado de decomposição, ou seja, nos causa morte antecipadamente, vamos morrendo pouco a pouco. Esse é o perigo da ansiedade, esse é o perigo da depressão, e vem Paulo e diz para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Veja bem, se ela faz isso com os ossos, corrói, se ela acaba com aquilo que se acaba por último no ser humano, imagine então o que ela não faz com o seu emocional, com o seu mental, com o seu físico. Por isso, irmãos, nós devemos tomar cuidado com a ansiedade. Por isso vem Paulo e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por isso nós olhamos para a palavra de Deus e vimos Pedro dizer: lance sobre ele, Jesus,
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja bem, a ansiedade tem o poder de nos abater, de nos derrubar, de nos nocautear. A ansiedade tem o poder de nos tornar incapazes. Pedro diz: coloque sobre Jesus a sua ansiedade, porque é Ele quem cuida de você. Irmãos, quando você está incapaz, é o Senhor quem cuida de você. Quando você está no chão, derrubado, abatido, é o Senhor quem cuida de você. Por isso, então, coloque sobre Ele toda a sua ansiedade. Amém? Irmãos, Paulo então nos ensina como vencer a ansiedade e todos os males que ela traz consigo. A ansiedade essa que tem tirado a paz, tem roubado a paz de muitos de nós. Portanto, Paulo vai nos ensinar como experimentar a paz de Deus. É isso que nós vamos rapidamente refletir nesta hora. E ele então nos diz que nós vamos receber, experimentar a paz de Deus através de um relacionamento com Deus que envolve a oração. Quando você olha para o texto, isso é muito claro, mas em tudo pela oração. Veja bem, a oração, irmãos, é o remédio mais eficaz para se alcançar a paz de Deus. Diz alguém que orar é se abrir por inteiro diante de Deus. Orar é se abrir por inteiro diante de Deus. Então, para alcançar a paz de Deus, nós precisamos nos abrir diante dele através das nossas orações, mostrar aquilo que está no íntimo, mostrar aquilo que está no nosso interior para o Senhor. É preciso deixar o orgulho de lado e se abrir por inteiro para Deus. Irmãos, como existem pessoas que caem no engano de achar que se não falarem com Deus aquilo que está no seu interior, aquilo que está no seu íntimo, estará se privando de uma vergonha interna que os abate. Este é um grande engano, irmãos. Nós não podemos cometer esse erro. Nós devemos, assim como Paulo nos orienta, falar com Deus, mostrar para Deus aquilo que está dentro de nós. Talvez o que tira a sua paz seja o pecado, e você não o confessa a Deus por achar que se assim o fizer, ou se não confessar, você estará se livrando das consequências desse pecado. Engano, você precisa se confessar, se abrir para o Senhor. Talvez o que tira a sua paz seja as vicissitudes dessa vida. Então você não se abre para Deus, achando que assim essas coisas não têm poder, não têm domínio sobre você. Engano. Ou achando que pelo simples fato de você não se abrir com Ele, essas coisas não te afetam. E você então é uma pessoa mais forte, inabalável. Engano. Irmãos, nós precisamos nos abrir. Você sabe o quão o pecado tem tirado a sua paz. Você sabe o quão as vicissitudes dessa vida têm tirado a sua paz, têm te abalado o seu interior, o seu exterior. O quão isso vai te deprimindo, vai oprimindo você. Certeza que você sabe. Por isso vem Paulo e diz: não andeis ansiosos, mas ore. Mas fale com Deus, mas abra o seu coração para Deus. Por isso então nós devemos fazer. O pastor Neil Barreto, pastor da Primeira Igreja Batista em Betânia, no Rio de Janeiro, ele diz que oração é o que torna o nosso encontro com Deus em um relacionamento. Oração é o que torna o nosso encontro com Deus em relacionamento. Então, meu irmão, se relacione com Deus através da oração, abrindo o seu coração, abrindo a sua vida por inteiro para Ele. E certamente fazendo assim, a paz de Deus virá sobre você. Amém? Isso que nós devemos e queremos buscar nessa noite. Mas Paulo também nos ensina que para alcançar a paz de Deus, nós precisamos suplicar.
Suplicar. E súplica é quando você se coloca na condição de impotente. Súplica é quando você se coloca na posição de incapaz de resolver os seus próprios problemas. Isso é suplicar. Ou seja, suplicar é estar totalmente desarmado. É estar totalmente na presença de Deus, na dependência de Deus. Isso é suplicar. Suplicar é dizer para Deus que não consegue sozinho, que você não consegue sozinho. Suplicar é se diminuir diante da grandeza, diante do poder de Deus. Isso é suplicar. É declarar que Ele, e somente Ele, tem o poder de trazer novamente a paz até você. A paz fugiu, foi embora, perdeu. Suplique, se coloque indefeso diante do Senhor. A depressão, a ansiedade causa isso. Nos deixa oprimido, nos deixa deprimido, nos deixa sem forças. Vem Paulo e diz: suplique ao Senhor. É desta maneira, é quando você está desta forma, que o Senhor então, Ele te vê, e Ele te ouve, e Ele então tira você dessa condição. Eu creio nisso. E Paulo então nos orienta a assim fazer. Paulo nos dá uma última orientação a respeito de como buscar a paz, como experimentar a paz de Deus. E é fazendo tudo isso, orando e suplicando com ações de graça. Ações de graça. Paulo aqui ele vai falar de uma gratidão antecipada. Isso é ação de graça. Gratidão antecipada, sabe por quê? Porque nós sabemos que o Deus que nós servimos está ouvindo e está pronto a nos atender. Por isso que nós então agradecemos, por isso que nós oramos e suplicamos com ações de graças, porque nós sabemos que o nosso Deus está lá, nos ouvindo e pronto a nos atender. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida de oração, especialmente, nós notamos o seguinte: geralmente nós oramos, pedimos, suplicamos, e depois que recebemos, nós agradecemos. É assim que acontece ou não é? Mas o que Paulo está nos orientando aqui é para que alcancemos a paz de Deus, nós precisamos agradecer antecipadamente. Portanto, Paulo está falando de uma confiança. Paulo está falando de uma confiança em Deus, ampla, total e restrita. Confiança em Deus. Isso é ação de graça, pois só se consegue agradecer antecipadamente quem confia plenamente em Deus. Só consegue enxergar a paz chegando em meio a esse caos, em meio a toda essa atmosfera de doença, de morte, de dor, de sofrimento. Quem deposita a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Só assim você vai conseguir seguir essa orientação de Paulo, agradecendo a Deus antecipadamente, confiando, colocando a sua vida diante dele. Irmãos, nós assim precisamos fazer. Quer experimentar a paz de Deus? Quer provar dessa paz de Deus? Então agradeça a Ele, seja grato, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio às dificuldades, seja grato ao Senhor, mesmo que diante dos seus olhos esteja só o caos, só a tribulação, só a doença, mesmo que você só veja o pecado à sua volta, o desespero, a angústia, o sofrimento, seja grato a Deus, pois a gratidão faz parte daquele que deseja experimentar a paz de Deus em suas vidas. A gratidão faz parte e assim nós precisamos fazer. Por fim, Paulo vai falar desta paz e eu vou citar o verso 7 para você. Se nós vivermos assim, irmãos, orando, suplicando, sendo grato a Deus, nós então vamos participar da promessa de receber a paz de Deus sobre nós. Vamos participar dessa promessa. E Paulo fala dessa paz. E ele diz, primeiro, que essa paz, ela ultrapassa o entendimento.
ela excede o entendimento. Veja bem, para muitos a paz é a ausência de problemas, a ausência de dificuldades. Vem Deus e nos oferece muito mais que simplesmente isso. Pois os problemas, as dificuldades, elas são escolas de Deus para nós. São lugares de aperfeiçoamento, são lugares de crescimento. A paz de Deus, a paz que Deus oferece, ela age de dentro para fora. Ela excede todo entendimento. Paulo também fala que essa paz, ela é a paz de Deus e não paz com Deus. Nós precisamos entender isso e é algo muito simples. Por exemplo, para você que já é um crente, para você que já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de fato e de verdade, agora a paz com Deus é um estado onde você permanece para sempre. Para sempre. Vem a palavra e diz que nada pode te separar do amor de Deus. Paz com Deus é o estado de justificado. É o estado de não mais culpado diante de Deus. Isso é paz com Deus. Vem Paulo e diz em Romanos capítulo 5, verso 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos, esta é uma condição. O que está sendo prometido aqui é aquela sensação de segurança. O que está sendo prometido aqui é aquela sensação de tranquilidade, de calmaria, em meio ao caos, em meio à desesperança. Essa é a paz que Deus tem para te oferecer nesta noite. Por isso você deve buscar através da oração, da súplica e também das ações de graça. Paz que excede todo o entendimento. Irmãos, essa paz só é possível àqueles que estão em Deus. Paz de Deus só é possível para aqueles que estão nele, aqueles que estão firmados nele, aqueles que estão esperando nele, confiando nele. Essa paz que excede todo o entendimento. E por fim, Paulo vai falar que esta paz, ela guarda o coração e a mente. Aqui é algo maravilhoso que nós precisamos certamente estar meditando. Esta expressão que o texto traz, guardará, originalmente era usado no campo de batalha, para informar que um soldado que era altamente treinado, altamente capacitado e estava fortemente armado, deveria guardar uma determinada posição ou uma determinada cidade, impedindo os ataques maldosos do inimigo. Isso era no passado. Vem Paulo, vem Deus por boca de Paulo e diz que agora esse termo é usado para guardar a mente e o coração daqueles que buscam a paz de Deus e para aqueles que estão nele. Ou seja, guardar agora é usado para proteger o seu coração e a sua mente. Irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus através da oração, da súplica, através da ação de graça, da confiança, a paz dele não permite que as preocupações da vida, que a vida coloca diante de nós, invade o nosso coração, e invade a nossa mente, afetando assim as nossas emoções e também tirando a nossa capacidade de raciocinar. E isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de emoção, emoções e capacidade de raciocinar são aquilo que nos torna humanos. É aquilo que nos torna humanos. Portanto, o que Deus está prometendo na sua palavra nesta noite é que se buscarmos a paz que vem dele, os problemas vão continuar vindo sim, as dificuldades vão continuar vindo, as lutas, as doenças, as dores, tudo isso vão continuar existindo. Mas veja bem, nada disso terá o poder de desconfigurar aquilo que você é. Nada disso terá o poder de te abater, de te destruir, de te deprimir, de te oprimir. Nada disso, porque a paz de Deus que excede todo entendimento, agora está sobre você em meio a todo esse caos.
Nada disso poderá tirar aquilo que Deus colocou dentro de você, a paz que excede todo entendimento. E meu irmão, se você estiver se sentindo em paz agora, se você estiver provando dessa paz, e mesmo em meio a todo esse caos, e não estiver entendendo nada, se ninguém ao teu redor estiver entendendo nada, e você estiver em paz, não se preocupe com isso, porque a paz de Deus, ela ultrapassa sim todo o entendimento. Isso que nós provamos quando nos relacionamos com Deus através da oração, da súplica, tudo isso com ações de graça. O desejo do meu coração para você nesta noite é que você prove desta paz todos os dias da tua vida, todos os dias. E que você também se relacione com Deus, que você ore, que você suplique, que você seja grato e confie em Deus, pois somente Ele tem todo o poder de te dar a paz, de tirar a opressão, tirar a depressão e te conduzir em paz durante toda a sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite e nós vamos orar pedindo isso, pedindo esta paz de Deus sobre as nossas vidas. Feche teus olhos, fale com o Senhor. Deus santo e eterno, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos consola. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, fala aos nossos corações. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê condições de nos relacionar com o Senhor diariamente, mais que buscar a paz, que nós possamos buscar a tua presença, que nós possamos buscar a tua face. E, ó Deus, achando-a, que nós possamos provar da paz que excede todo o entendimento. Ser com aquele que está deprimido, ser com aquele que está oprimido, aqueles que sofrem, ó Pai, aqueles que estão abatidos nesta hora, que o Senhor possa alcançar com a tua paz, e que todos possam provar do amor e da grandeza e do poder do Senhor em suas vidas. Oramos assim, entregando a nossa vida ao Senhor e pedindo que o Senhor nos conduza durante essa noite e durante toda essa semana que se inicia. Ó Deus, que as lutas certamente virão, mas nós confiamos no Senhor que está à nossa frente, ó Pai, lutando, ó Deus, as nossas batalhas e certamente nos fazendo vencedores. Assim cremos e por isso oramos no nome santo do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Boa noite, que Deus te abençoe.